agradecendo a toda a direção do Supera, Luiz Moraes, Bárbara Perpétuo, Thaís Bento, pelo convite de estar aqui, a todos vocês que nesse sábado de manhã estão com a gente. Nós vamos falar sobre fatores de risco modificáveis. Então, o que eu posso fazer para prevenir demência? Eu vou começar falando bem pouquinho sobre números, não quero cansar vocês, depois falaremos então dos fatores em si. Bom, nós sabemos, por um grande estudo que chama Global Burden of Disease, que provavelmente 57 milhões de pessoas no mundo têm demência. Esse número ele é projetado para crescer para 153 milhões em 2050, que é logo mais, né? Isso é um aumento de 166%. Entretanto, esse aumento ele não vai ser homogêneo por todo mundo, né? Tem lugares aí que estão amarelo, laranja, vermelho, que vão ter um aumento muito mais importante. E se os senhores prestarem atenção, são justamente em países de baixa, média renda, como o Brasil, né? Principalmente porque esses países estão envelhecendo de forma muito acelerada. No Brasil, esse mesmo grupo estima que mais de 1.800.000 pessoas têm demência. E, em 2050, seremos 5,7 milhões de brasileiros com demência. Aqui, como eu falei para vocês, o aumento vai ser muito mais expressivo, é estimado que 206% desse número vai aumentar, né? Vai aumentar 3 vezes. Então, nós precisamos fazer o que for possível para mudar essas estatísticas. Quais são os fatores de risco para a demência? Tá? Existem fatores que hoje, em 2025, são imutáveis. O principal deles, vocês vêm ouvindo falar desde o começo que a gente está aqui, é a idade. A frequência de demência ela dobra a cada 5 anos, começando, por exemplo, 3% por volta dos 65 anos, e vai dobrando a cada 5 anos, de forma que em pessoas com mais de 90 anos, em alguns estudos mostra que em cada 2 pessoas nonagenária ou centenária, uma delas vai ter demência. Tá? Então, é por isso que nós estamos vendo um aumento frequente, né, de demência. Antigamente era uma coisa mais rara, hoje em dia nós temos familiares, amigos, infelizmente, com a doença. Outra coisa que é muito interessante, em termos de fator de risco, também não modificável, é ser mulher. Principalmente para a doença de Alzheimer, as mulheres têm 2 a 3 vezes mais chance de ter doença de Alzheimer que os homens. O porquê, nós ainda estamos tentando entender, os pesquisadores têm feito bastante esforço para entender por que mulheres são mais acometidas, principalmente por doença de Alzheimer. Existem várias hipóteses, todas elas ainda estão no plano da pesquisa, tá? Mas pode ser fatores biológicos, genéticos, nós não somos iguais do ponto de vista de genes, pode ser provavelmente também por ações hormonais, né? Nós somos diferentes, homens e mulheres, desde da menarca até a menopausa é um grande marco e talvez tenha relação com isso, mas também fatores socioeconômicos, né? Antigamente, acho que ainda continua, era muito menos valorizado que mulheres fossem para a escola, tivessem empregos mais complexos, e por causa disso também menor renda, mais pobreza, enfim, tudo isso ainda está sendo investigado. Em relação à raça, existem muitas pesquisas dos Estados Unidos, nosso grupo e outros têm tentado entender um pouquinho também de disparidade racial, mas pelo menos por estudos americanos, indivíduos nos Estados Unidos que se autorreportaram como pretos, ou também que foram reportados como latinos, teriam maior chance de demência, né? E genética, quanto antes ela acontece, como já foi dito pela professora Jerusa, mais alta é a carga genética, né? Porém, quanto mais velhos, menos carga genética, mais ambiental, que tem mais a ver com o slide seguinte que eu vou falar. De qualquer maneira, existe, para a doença de Alzheimer, especificamente de início tardio, a apolipoproteína E4, que apareceu na palestra da doutora Sônia, também seria o principal fator de risco genético para a doença de Alzheimer. Se a lista de fatores não modificáveis é pequena, a lista de fatores modificáveis é muito grande. E isso é uma boa notícia, porque existe muito a ser feito em termos de prevenção de demência. Nós temos fatores que estão relacionados à reserva cognitiva, que eu tenho certeza que vocês falam sobre isso, né, no Supera, como, por exemplo, a educação. Quanto mais a gente estuda, melhor.
atividades ocupacionais complexas, elas também estimulam, né, trabalhos complexos também estimulam o cérebro. E aqui nós temos um monte de fatores de risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos, ter tido um derrame, todos isso são fatores de risco para a demência, e alguns deles são modificáveis, né? Por exemplo, dieta, inatividade física, tabagismo, obesidade. Essa é uma figura que vocês vão ver bastante ao longo da apresentação, e ela traz 14 fatores de risco que já foram falados nas duas apresentações anteriores, e eu gosto muito de frisar que existe esse formato de caracol, né, eu chamo de caracol, no qual nós temos fatores de começo da vida, né, o principal deles é a educação, é definido como baixa escolaridade, estudar 8 anos ou menos, né, que para nós seria o fundamental. E fatores de meia-idade, que seria dos 35 aos 65 anos. Na meia-idade, a gente tem perda auditiva, colesterol LDL alto, o LDL é aquele colesterol ruim, né, que vocês normalmente dosam no sangue, depressão, traumatismo crânioencefálico, que a doutora Suana já falou, inatividade física, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade e consumo excessivo de álcool. Todos esses são fatores bastante prevalentes durante a meia-idade e que teriam uma janela de prevenção bastante importante nessa época. E existem fatores de velhice, né, acima de 65 anos, e só temos 3 fatores nessa época da vida, que é o isolamento social, a poluição ambiental e a perda visual. Juntos, esses fatores, se nós tivéssemos uma varinha mágica que conseguisse eliminar esses 14 fatores da face da Terra, é estimado que nós preveniríamos 45% dos casos de demência. Tá? Esse é um número bastante expressivo, tá? Isso foram feitos com cálculos para o grupo da Universidade College London, pela professora Jill Livingston, que estima esses números baseados em estudos principalmente de países ricos. Tá? De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção dos senhores que, dos 14 fatores, né, 11 deles estão no começo da vida ou na meia-idade. Isso é uma coisa que as pessoas normalmente não pensam. Quando elas pensam sobre demência, a gente começa a se preocupar quando a gente está mais velho, não é isso mesmo? Porém, se a gente olhar a abordagem desse estudo, que tem tudo a ver com vários estudos publicados ao redor do mundo, a gente previne demência desde a infância, adolescência e principalmente em pessoas de meia-idade, né? Pessoas que estão mais propensas a ter esses problemas, quando esses problemas devem ser abordados de forma mais clara. Bom, e no Brasil, como é que é? Né? Esses cálculos eles foram feitos, como eu disse para os senhores, baseado em estudos de países ricos. Como é que funciona no Brasil? Né? Para fazer esses cálculos, a gente leva em conta 3 informações. Primeiro, a prevalência do fator de risco. O que é a prevalência, Cláudia? É a frequência desse fator de risco na população. Tá? Então, a gente precisa desse número para fazer esses cálculos. O segundo que a gente precisa é a comunalidade. Tá? Então, por exemplo, os fatores, eles normalmente se agrupam na mesma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa obesa, muitas vezes ela não pratica atividade física, que é um fator de risco, tem pressão alta, tem diabetes e tem colesterol alto. Então, para fazer o cálculo, né, do potencial de prevenção de demência no Brasil, precisamos isolar cada um desses fatores, tirar o que tem de comum, de forma que eu não conte várias vezes o mesmo fator. E, por fim, precisamos ter a associação, né, o que a gente chama aí de risco relativo para a demência, a força de associação entre cada fator de risco e ter demência no futuro. Tá? Então, essa parte dos cálculos, né, prevalência do fator do risco e comunalidade, ela depende muito de país para país. Por isso que nós repetimos os mesmos métodos do Lancet Commission, e esse ano, faz mais um pouquinho mais de um mês e meio, ele está publicado. Vocês lembram qual era o número de potencial de prevenção de demência no mundo? 45%. Fico feliz que estão todo mundo prestando atenção. O nosso é muito maior. É 59,5%. Eu tomei a liberdade de arredondar para 60%. Então, assim, muito mais do que a metade dos casos de demência no Brasil poderiam ser preveníveis se a gente abolisse do território brasileiro esses 14 fatores de risco. Aqui está o nosso caracol, tá? Vou falar sobre os 3 principais, mas vocês veem, né, que
do número que eu falei para os senhores, 59,5%, né? O principal fator de risco para o Brasil, 9,5% dos casos de demência são atribuíveis à baixa educação no começo da vida, né? Então, esse é um problema que precisa ser resolvido no Brasil. A professora Sônia falou para os senhores, né, a escolaridade média do Brasil é de 10 anos, isso melhorou bastante, porém, na população com mais de 60 anos, infelizmente, a média de escolaridade é 5 anos só, e nós temos quase 20% de analfabetismo no território brasileiro. Tá? Então, é um problema bastante grave, por isso que baixa educação tem tanto efeito ainda, e é um problema que, ao ser resolvido, vai melhorar muito o problema de demência, mas outras doenças, com certeza, e com certeza a qualidade de vida também do brasileiro. Tá? Vou passar para o próximo, que já tem mais claro. O segundo fator de risco mais importante no Brasil, de acordo com os novos cálculos, é a perda visual na velhice. Tá? É extremamente comum. Eu sempre explico que os déficits sensoriais, seja a perda auditiva ou a perda visual, ela priva o seu cérebro de estímulos, né? Então, se a gente corrige uma perda visual que é tão comum desde o processo de envelhecimento, desde um déficit refratário, mas principalmente problemas como catarata, né, que são extremamente prevalentes, a gente vai, sim, estar melhorando a função cognitiva, porque chega mais estímulo no cérebro, você consegue interagir melhor com o ambiente. E, em terceiro lugar, em termos de fatores de risco no Brasil, é a depressão na meia-idade, né, um problema mental bastante comum. A ideia desses fatores de risco, hoje em dia, já é a terceira vez que vocês estão vendo a apresentação, né, dos 14 fatores de risco, é sim pensar do ponto de vista de individual, né, o que, por exemplo, eu, Cláudia, posso fazer com a minha saúde para prevenir demência quando eu tiver 60, 70, 80 anos. Posso praticar atividade física, posso me alimentar melhor, posso ir no médico e diagnosticar diabetes, LDL, colesterol alto e etc. Tá? Então, existe esse trabalho é importante do ponto de vista de informação, o que eu e cada um de vocês aqui sentados hoje podem fazer a respeito da sua própria saúde, né? E da saúde de todas as pessoas que vocês gostam, vocês podem informar. Mas, principalmente, esse é um trabalho que nós entendemos que ele deve ser usado por gestores, né? Gestores públicos, o que eles podem fazer para mudar a saúde de uma população? Acho que todos nós não somos gestores públicos, não temos uma formação específica, mas, com certeza, programas que melhorem a educação do Brasil vão ser extremamente importantes para prevenir demência. Programas de saúde pública que façam um diagnóstico abrangente de doenças cardiovasculares, é importante que as pessoas saibam, existe na rede pública, por exemplo, tratamento grátis, né? Vocês sabem, tratamento gratuito para pressão alta, diabetes, colesterol. Né, se chama Hipérdia, está disponível para 100% dos brasileiros, é sim uma conquista enorme do Sistema Único de Saúde. As pessoas têm que saber que, ao cuidar do coração delas na meia-idade, elas também estão cuidando do quê? Do cérebro. Então, tudo isso é muito, muito importante que seja divulgado, que as pessoas busquem esse conhecimento. Mas é importante também que as cidades, né, a gente está em São Paulo, na Avenida Paulista, tenha programas, por exemplo, para beneficiar a atividade física. Amanhã, todos vocês podem vir aqui na Paulista, que estará fechada para vocês praticarem atividade física, caminharem, andarem de bicicleta. Né? É muito importante que a gente saiba e cobre dos nossos gestores, que nós elegemos, que programas estimulem a oportunidade da população se exercitar, comer bem, etc. Aqui nesse slide, a gente traz uma comparação entre o Brasil, né, o estudo que nós publicamos esse ano, com o que a Jill Livingston publicou em 2020. Então, o Brasil, em relação aos cálculos mundiais, tudo que está em vermelho está pior, e o que está azul é melhor. O que a gente está pior? Baixa educação já era esperado, mas a gente também tem índices mais altos de hipertensão, de obesidade, depressão, inatividade física, diabetes, e olha a disparidade, né, que a gente tem aqui na curva para déficit visual, que é a última linha. A gente está pertinho, né, não tão ruim para traumatismo crânioencefálico, para poluição ambiental. E estamos melhores do que a média mundial para perda auditiva, perda auditiva, colesterol LDL alto, tabagismo está praticamente empatado, consumo excessivo de álcool um pouquinho melhor,
E o que mais chama a atenção em termos de brasileiros e o resto do mundo, as curvas estão bem longe, a gente está bem melhor, é em termos de isolamento social, que é muito pouco frequente na nossa sociedade. Acho que a gente tem uma sociedade muito menos individualista no geral. Toda vez que a gente tenta ajudar algum gestor público a gerir melhor o país em relação a isso, nós fazemos algumas comparações. Primeiro, aqui, à esquerda de vocês, tem a comparação entre a região sul e sudeste, que nós chamamos aqui de ricas, e as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Nós não encontramos uma diferença de potencial de prevenção entre as duas ficam por volta de 59%. O que muda é um pouquinho a ordem dos fatores de risco, tá? Baixa educação continua sendo mais importante, o principal fator de risco para as duas regiões, perda visual também. O que muda é o terceiro lugar, que na atividade física é um pouquinho mais importante do que depressão no sul e sudeste. Em relação a déficits, diferenças raciais, também não encontramos grandes. O que muda é a ordem do fator de risco, baixa educação para as pessoas que se autodeclararam como pretas ou pardas e baixa acuidade visual para as pessoas que declararam como brancas. O que nós encontramos dessa vez em termos de diferença foi um potencial de prevenção um pouco maior para mulheres em relação a homens. E na mulher o principal fator de risco é perda visual, no homem o principal fator potencial de prevenção seria a baixa educação. Bom, essa é a capa, né? Assim que essa revista, quando foi publicada, trazia essa informação, tá? Ela dizia que, no geral, o potencial de prevenção de demência é alto, né? E que quase metade dos casos de demência no mundo poderiam ser prevenidos se a gente eliminasse esses 14 fatores de risco. E eu tomo a liberdade de fazer uma tradução e colocar na nossa realidade, né? No Brasil, 60% dos casos de demência são associados a esses 14 fatores de risco. E isso traz muita esperança, muito trabalho a fazer em termos de prevenção. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui. Teremos grandes surpresas um pouco mais tarde sobre prevenção. É muito importante que essa informação seja amplificada, porque ela pode realmente mudar vidas, não agora, em 2025, mas num futuro cada vez mais próximo. Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho, inclusive a professora Sônia Bruck, que está aqui com a gente. Queria convidar vocês para fazer atividade física. No dia 5 de outubro, aqui tem um QR Code, se puderem apontar seu celular e se inscrever. Nós vamos ter a segunda parada da longevidade. A Avenida Paulista está fechada, né, como falei para vocês, no domingo. Nós vamos andar. Eu sou geriatra, sou da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção São Paulo. E nós vamos andar a Avenida Paulista para promover e falar sobre o envelhecimento saudável e a longevidade da população brasileira. Para os acadêmicos, gerontólogos, geriatras na plateia, por favor, coloquem no calendário de vocês, também estaremos fazendo o GERP, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção São Paulo, de 9 a 11 de abril, aqui no Frei Caneca. A programação está muito imperdível. Muito obrigada, a gente vai responder perguntas e aqui estão os meus contatos. Obrigado.